Olá, eu sou a professora Liliane Guimarães, do Instituto Federal do Tocantins Campos Palmas, e hoje nós vamos ver mais um vídeo sobre desenho técnico aplicado à construção civil, o desenho arquitetônico. Olá pessoal, bem-vindos de volta às nossas aulas do SketchUp. Vamos entrar no aplicativo do SketchUp Online, eu vou deixar sempre o link para vocês lá no Moodle. Então, quando vocês entrarem, clicarem no link, vai entrar na conta de vocês, né? Vocês devem fazer o seu login. Hoje eu quero mostrar algumas formas de seleção de objetos, né, algumas propriedades dos objetos, antes da gente começar a desenhar. Então, vou continuar com o desenho que a gente estava da aula passada, que a gente estava visualizando, né? 2 cliques aqui nesse último desenho. Caso você não tenha este último desenho com você, não tenha salvo, não tem problema, você pode criar um novo, e a gente trabalha em cima de um novo desenho. Inclusive, esse desenho aqui da Casa Nadir não estava muito organizado, né? Eu não gostei porque tinha algumas paredes faltando. Eu vou até apagar e usar outro modelo para a gente trabalhar com essa seleção. Para isso, a gente vai clicar e depois clicar na tecla Del, que vai apagar o nosso desenho, tá? Vamos lá no Armazém 3D. No Armazém 3D, nós vamos procurar uma casa. Vamos digitar aqui, casa. Uma outra casa, né? Que não aquela. Vamos, ao invés de ver em produtos, vamos ver aqui em coleções. Dentro de coleções, a gente tem aqui, ó, casas. Uma coleção da Karen. A gente clica aqui. Dentro dessa coleção, a gente tem lá uma casa moderna. Olha, Modern House. Essa daqui não, que é muito grande. Vamos pegar essa daqui que é menor. Então, Modern House, a gente vai clicar aqui em Download e vai baixar este modelo, ó, assim que ele baixa, que ele faz o download. Pronto, a gente só, quando ele aparece, a gente só clica onde a gente quer colocar. Pronto, cliquei onde eu quero colocar o meu desenho. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês sobre a propriedade dos objetos é exatamente isso. Olha, quando a gente está com um desenho aqui, tá dentro do comando mover, eu vou dar um espaço, uma barra de espaços, e vou ficar agora com o comando seta de seleção. E é isso que a gente vai aprender hoje, tá? Então, olha só, quando eu clico fora desse objeto, o objeto fica da cor normal. Quando eu clico em cima dele, ele fica todo azul. Isso é porque esse objeto aqui, na verdade, ele é um grupo ou componente, né? Ele não são objetos separados, independentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que conhecer: existe no SketchUp uma forma de organização dos nossos objetos em grupos ou componentes. E existe uma diferença entre eles, que nós vamos ver também, tá? Para você trabalhar com grupos ou componentes, você tem que dar 2 cliques para poder, digamos assim, entrar dentro daquele grupo e poder trabalhar dentro dele. Veja que a gente tem aqui, ó, toda uma linhazinha pontilhada, mostrando que eu estou dentro de um grupo, tá bom? Quando eu clico aqui, ó, em qualquer objeto, individualmente, cada objetozinho vai ficando selecionado. Tá vendo? Vai ficando azulzinho. E uma coisa que existe de organização desses objetos também são as etiquetas. Antigamente eram chamadas de layers, mas agora o nome mudou para etiquetas ou tags. Tá bem aqui, ó. Aqui no nosso menu direito, nós temos aqui as etiquetas ou tags, tá vendo? Então, nós temos vidro, jardim, porta, móveis, cobertura, né? Então, para a gente saber com que etiqueta está esse objeto que eu acabei de selecionar, eu tenho que vir aqui em informações de entidade, que é essa primeira. Deixa eu fechar tudo, que aí vocês vão ver, porque eu já tinha aberto antes. Quando eu clico aqui, ó, nesse primeiro menu aqui, ó, que é informação de entidade. Então, esse objeto que eu acabei de clicar aqui, que eu selecionei, tá aqui, ó, tag atual, ou etiqueta atual, cobertura. Então, ele foi organizado de forma a esse aqui já está com o nome de cobertura. Isso é muito bom, isso é bem interessante, porque eu posso, em determinados momentos, desligar essa cobertura para ver outras coisas, né? Deixa eu colocar aqui em tags para vocês verem. Nessa tag cobertura, se eu desligo, ó, esse olhinho, olha, tá vendo aí? Sumiu toda a minha cobertura. E eu começo a ver aqui internamente o meu objeto, minha edificação, né? É bem interessante, porque aí você pode ter um controle maior sobre visualização, organização dos seus objetos, tá? Vou ligar de novo aqui, ó. O olhinho pronto, está de volta aqui a cobertura. E por que eu estou explicando para vocês sobre essas tags, né? Porque elas são realmente a melhor forma de organização dos nossos desenhos, né? As etiquetas. Elas são
serão necessárias também quando vocês forem aprender AutoCAD. Tudo vai ter que estar categorizado em uma determinada camada, né? Em inglês chama-se layer, no SketchUp agora chama-se tag, ou em português etiqueta, tá? E você tem como manusear melhor o seu desenho, né? Lembra que a gente viu sobre visualização, ver de um lado, ver do outro, às vezes a gente não consegue ver algumas coisas por dentro, por fora, às vezes eu quero mexer numa parede ali internamente, ó, como aqui, e a cobertura estaria me atrapalhando, não me deixou ver, não me deixou de repente mudar uma parede que eu queria aumentar, né? Então é importante para ter todo esse tipo de controle. Normalmente a gente faz as etiquetas de paredes, de janelas, portas, cobertura, laje, piso, vai depender da organização de cada um, tá? Agora voltando à história da seleção, por que eu expliquei primeiro sobre tags nessas informações aqui da entidade? Toda vez que você seleciona qualquer objeto, ele indica para você o que é aquele objeto, né? Então, ó, selecionei uma aresta, ele indica o comprimento, né, as suas propriedades básicas de dimensão, se tem algum material aplicado, a gente depois vai aprender sobre materiais, se der tempo, certo? E se tem algum layer, que são coisas diferentes, tá, gente? Eu posso ter uma cobertura, posso ter vários objetos na tag cobertura, né? E ser de materiais diferentes. Essa cobertura aqui eu vou colocar em zinco, essa outra aqui em telha cerâmica, né? E estarem na mesma etiqueta, né? Então não tem uma coisa não está presa à outra. Eu posso ter um material aplicado para objetos de uma mesma etiqueta, materiais diferentes, tá? Bom, voltando aqui à parte de seleção, né? O que é uma seleção? Toda e qualquer coisa que eu vou fazer com um objeto, eu preciso selecioná-lo, né? Eu preciso clicar sobre ele para eu poder fazer alguma... Deixa eu dar 2 cliques novamente, ainda que eu saí do grupo. Para eu poder fazer alguma modificação, para eu fazer algum comando sobre ele, para até obter informações sobre ele, eu tenho que selecioná-lo, né? As formas básicas de seleção são, clicando em cima de uma aresta, você teria aquela aresta selecionada, e ela sempre é indicada em azul. Clicando em uma determinada face, você tem aquela face selecionada, e ela fica sempre pontilhadinha, né? Essa é a indicação. Se você clicar na aresta 2 vezes, ela vai selecionar a aresta e todas as superfícies que estiverem ligadas àquela aresta. Se você clicar não na aresta, mas se você clicar numa superfície 2 vezes, ele vai selecionar aquela superfície e todas as arestas que estão ligadas àquela superfície. Se você clicar numa aresta ou numa superfície 3 vezes, ó, cliquei 3 vezes, ele vai selecionar todos os objetos que estão conectados e ligados a ela. Todos que estão ali tocando naquele objeto, né? Então, são as 3 formas de seleção que a gente conhece, com cliques, né? Mas você pode também, quando você clicar em determinada aresta, né? Você clica com, ou face, você clica com o botão direito, você tem opções de seleção, ó. Selecionar as faces conectadas, todas as faces conectadas, tudo que estiver na mesma etiqueta, olha que interessante aqui, tá vendo? Ou a seleção invertida, que é de selecionar. Então, se eu clicar aqui, ó, tudo na mesma etiqueta, quando eu clico, ó, tá vendo que ele selecionou tudo que era cobertura. Mas aqui as janelas, paredes, muro, ele não selecionou nada. Não selecionou porque não estava na etiqueta cobertura, né? Só selecionou o que estava na etiqueta cobertura. Então é interessante, porque eu posso de repente, ó, apagar, mexer, mover, copiar essa minha cobertura, né? Ver as propriedades, ó, posso ver aqui as propriedades, ó, tag material múltiplos, não consigo identificar de um em um, que tem aresta, superfície e tudo mais, e temos aqui a etiqueta, né, a que está ligada aqui é a cobertura. Se tivesse mais de uma tag, ele também não iria conseguir identificar. Se eu pegar aqui, ó, pego aqui, dou 3 cliques, ele vai selecionar todos os objetos, os 3. Pronto, selecionou todos os objetos, que tem tags diferentes, né? Porque cobertura, aqui pegou parede, pegou tudo. Ó, informações de entidade, materiais múltiplos, etiqueta atual, múltiplos. Tá? Não conseguiu aqui identificar um único item, né? São vários, tá? Eu vou clicar aqui fora, ó, pra gente sair do modo do grupo, né, que a gente estava dentro de um grupo, tá? Mas, professor, isso é interessante, esse grupo, a gente com o tempo vai aprender que é interessante sim, tá? Quando a gente desenhar retângulos, círculos, eu vou explicar um pouco mais sobre esses grupos, certo?
Interessante é que vocês entendam que quando vocês clicarem em um determinado objeto e vários objetos diferentes, todos estiverem englobados assim, ó, num cubo azul, aquilo ali é um objeto em grupo ou é uma entidade, um componente, né? Você deve vir aqui, ó, informação de entidade e deve verificar o que é, ó. Componente 1 no modelo, instância, definição. Ele é um componente, tá vendo? Ele não é um grupo. E se eu tivesse vários, deixa eu pegar aqui, ó, e desassociar, pronto. Quando eu vou desassociar, significa que eu vou tirar, né, desse agrupamento todo que ele tá. Tive que dar uma pequena pausa no vídeo, gente, porque para desassociar demorou um pouco, né, muito grande o arquivo, para, né, como ele é diretamente online na internet, às vezes ele fica um pouco mais lento. Bom, mas o que importa é que eu consegui desassociar. Então agora, quando eu clico nos objetos, ó, eu seleciono e eles não estão agrupados, né, como uma única entidade, como acontecia quando a gente estava com ele formando uma componente, né? Vocês podem ver os componentes que existem nos desenhos aqui, ó, no menu direito em componentes, logo abaixo de armazém 3D. Você pode baixar componentes aqui diretamente do 3D Warehouse, que é o armazém 3D, né? E aqui o que você tem dentro do seu desenho. Eu tinha baixado um monte de coisa, ó. Até aqui a figura humana, ela é um componente, né? Ó, tá aqui, ó, Casa Moderna, que eu tinha baixado, era um componente, né? Outras casas eu tinha baixado, ó, a Casa Nadir era um componente também. Aqui, ó, outra figura humana que também estava aqui no nosso desenho. E a diferença dos componentes para grupos é esse. Componentes, você coloca um nome e ele fica guardado lá no seu arquivo, né? Você pode usar posteriormente. Por exemplo, essa Casa Nadir aqui, como eu já tinha antes, né? Tá aqui descrevendo o que é que ela é. Eu posso inserir novamente a Casa Nadir aqui, ó, tá vendo? Ó? Fica guardado, eu não perdi aquele componente que eu tinha antes. Só fica um pouquinho lentinho, porque realmente é um pouco mais pesado, né? Ó, tá bem aqui, eu localizei aqui. Vou dar um espaço para tirar o comando mover, tá vendo, ó? Esse componente aqui, Casa Nadir, ele é bem grande, ele não estava pequeno como este aqui, né? Se eu quiser selecionar alguma coisa aqui dentro, eu tenho que dar 2 cliques. Ó, veja que ele ficou destacado e os outros objetos ficaram cinza, nublado, né? Esmaecidos. Ficam diferentes, tá? E o objeto, o componente no qual eu dei 2 cliques para eu trabalhar, ele ficou aqui, ó, todo pontilhadinho. Significa que eu estou dentro ali do componente para editar os seus objetos, ó. Dentro dele tem mais um outro agrupamento. Pode ser um grupo, pode ser um componente. Eu posso ver aqui informação de entidade, ó. Não, é um grupo, tá vendo? Ó, agrupar, não é um componente. Então tinha um componente que tinha um grupo dentro. O grupo, ele não está aqui na lista dos componentes. Né? Se eu apago um grupo, apaguei. Já o componente, se eu quiser utilizar novamente, ele está ali disponível. No entanto, o desenho vai ficando cada vez maior, né? Vai ficando cada vez mais pesado. Então, aqui eu tenho que dar 2 cliques aqui dentro, pronto. Agora eu estou dentro de um grupo que estava dentro de um componente, entenderam? Nossa, professor, mas a gente vai usar tudo isso mesmo, grupo, componente? Para falar a verdade para vocês, a gente vai usar bastante grupo, né? Componente a gente não vai precisar tanto, ok? Mas na hora de selecionar aqui, eu tinha que explicar para vocês as diferenças que nós tínhamos em relação a esses dois, para a gente poder... Desculpem. Eu tinha que mostrar a diferença para vocês, para a gente poder ver as diferenças, né, de seleção, tá? Então, aqui é selecionar a aresta, selecionar a superfície, né? A gente aqui na informação de identidade fala aqui, ó, interessante, superfície ele traduziu como cara. Diz aqui o material, ó, material Brick Antique e a etiqueta, sim, etiqueta. Né? Não foi selecionado nenhuma categoria para nenhuma camada para esta superfície aqui no desenho da Casa Nadir. Eu dou um clique, seleciono a superfície, 2 cliques, seleciono a superfície e as arestas próximas, e 3 cliques, seleciona a superfície e todas as coisas que estão conectadas a ela. Veja só, o que é que não estava conectado? Esse elemento aqui, essa árvore e essa planta não estão conectados. Então, provavelmente, podem ser grupos dentro de grupos, né? Pode ser que seja de uma outra etiqueta, uma outra
camada, né? Eu vou clicar nele aqui para a gente descobrir. Ó, vou clicar nesse objeto aqui. Vamos ver informações da entidade, ó, agrupar. É um grupo. Eu posso ter quantos grupos dentro de outro? Eu posso ter vários, um grupo dentro de outro, que está dentro de outro, que está dentro de um componente, que está dentro de outros grupos, pode ser sim. Claro que vai começando a ficar um pouco confuso, por isso que a gente tem que saber organizar o desenho, né? Para a gente não ficar com tantas seleções, ó, tô dentro desse grupo agora, aí agora eu posso selecionar uma face, uma aresta, quando eu clico, o que eu tenho aqui, ó, agrupar, tem um outro grupo dentro de outro grupo. Professora, você vai começar a ficar confuso, então a gente vai trabalhar com grupos, mas não tanto assim, ó, tá aqui, ó, um grupo dentro de um grupo, que estava dentro de outro grupo, que estava dentro de um componente, até eu chegar aqui a uma superfície simples, tá vendo? Mas vamos ver, entender direitinho o objetivo de por que a gente está usando esses grupos, né? Por que está usando esses componentes. Tudo no SketchUp, quando está ligado uma coisa a outra, ele fica conectado. A gente tem que ter cuidado com essa conexão, porque modifica uma coisa, modifica a outra. Com agrupamento, a gente tem a possibilidade de trabalhar melhor, organizar melhor o nosso desenho, né? Sem estar com esses problemas de algumas conexões. Nós vamos usar grupos, podemos usar componentes, vamos usar etiquetas e podemos também aplicar materiais sobre nossos desenhos, tá? Então, são todas as propriedades dos nossos objetos que a gente precisa conhecer para a gente poder estar trabalhando com eles. Mas, da aula de hoje, para a gente recapitular, né? Nós temos a seleção direta, a seleção que você tem por aresta ou superfície, com um clique, a seleção que você tem com 2 cliques ou sobre a aresta ou sobre a superfície, né? Sobre a aresta vai selecionar todas as superfícies que estão conectadas a ela, e a superfície vai selecionar a superfície e todas as arestas que estão conectadas a ela. E com 3 cliques, que seleciona todas as superfícies e arestas que estão conectadas. Além disso, temos também a seleção por janela e por crossing. O que é isso? Por janela é quando eu clico e quero selecionar um conjunto de objetos e não quero sair clicando de um em um. Eu quero selecionar todos esses quadradinhos. Dou 2 cliques em um, clico a tecla Shift, 2 cliques no outro para adicionar, 2 cliques no outro, 2 cliques no outro. Isso vai me dar muito trabalho para selecionar de um em um. O que é que eu faço? Eu clico aqui, ó. Clico, não solto o clique. Solto aqui quando termina essa janela. O que é que eu tenho? Ó, a seleção de vários objetos simultaneamente. Posso pegar aqui, ó. Olha quantos eu selecionei simultaneamente, tá? Tudo que estava completamente dentro dessa minha janela, totalmente dentro, não só uma parte, foi selecionado. Por exemplo, essa facezinha branca aqui. Ela não está totalmente dentro da janela. Então, ela não é selecionada. Essa face marrom aqui também não está totalmente dentro da janela, então ela não é selecionada. É só que está totalmente dentro da janela. Agora, se eu quiser selecionar tudo que a janela estiver pegando, mesmo que em parte, aí seria crossing. Eu teria que clicar daqui, da esquerda para a direita. Perdão, da direita para a esquerda, no sentido contrário da escrita, né? Então, aqui, ó, no sentido contrário da escrita, tudo que toca é selecionado. No sentido da escrita, que é da esquerda para a direita, é só o que está dentro da janela. E tudo que está no sentido contrário da escrita, da direita para a esquerda, é tudo, a janela fica pontilhada, ela fica diferente, é tudo que está dentro, total ou parcialmente na janela. Tudo que ela toca, ela vai selecionar, ok? São outras 2 formas de seleção importantes. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe seus comentários no Moodle ou no YouTube que a gente pode responder para vocês. Até o próximo vídeo.